JB prepara concursos, conteúdo vale mais, Código Processual Penal, inquérito policial, segunda parte. Reprodução simulada dos fatos. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Reprodução simulada dos fatos é a reconstituição do crime. O delegado de polícia pode proceder à reprodução simulada dos fatos sem necessidade de ordem judicial. O indiciado não tem o dever de participar da reprodução simulada, tendo em vista o princípio da não produção de provas contra si mesmo, nemo tenetur si detegere, sob pena, inclusive, de caracterizar injusto constrangimento. Prisão em flagrante. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2º do título 9º deste livro do CPC. Flagrante delito. Encontra-se no artigo 301 do CPP. O flagrante delito pode ser real ou próprio, inciso 1º e 2º, irreal ou impróprio, inciso 3º, e flagrante presumido ou ficto, inciso 4º. Flagrante próprio. O agente está cometendo a infração ou acaba de cometer. Flagrante impróprio. O agente é perseguido logo após. Flagrante presumido. O agente é encontrado com instrumentos, armas ou objetos. CPP da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 302. Considera-se flagrante delito quem: inciso 1º, está cometendo a infração penal. 2º, acaba de cometê-la. 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir seu autor da infração. 4º, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Tipos de flagrante. Esperado. O agente aguarda a prática do delito. É válido e irregular. Flagrante forjado. Flagrante nulo. Provas são forjadas para um delito inexistente. O autor deve responder por denunciação caluniosa e, se for funcionário público, por abuso de autoridade. Retardado ou diferido. Atrasar o momento da prisão
mantendo acompanhamento sobre os criminosos, previsto nas leis 12.850 de 2013, Lei de Organização Criminosa, e na Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. Flagrante preparado ou provocado. O agente induz ou convence alguém a praticar o delito. Neste caso, é impossível a consumação. Súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Tipos de flagrante. Artigo 301 do CPP. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O flagrante delito pode ser obrigatório, compulsório ou necessário. Neste caso, as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de prender em flagrante quando presenciarem a prática de infração penal. Flagrante facultativo ocorre quando qualquer do povo pode prender quem se encontre em flagrante delito. Presidência do auto de prisão em flagrante. Autoridade do local onde ocorrer a prisão. Artigo 290 do CPP. Se o réu, sendo perseguido, passar o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciar para a remoção do preso. Nota de culpa. Artigo 306, parágrafo 2º do CPP. Artigo 306 do CPP. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Se não for entregue a nota de culpa, a prisão em flagrante deve ser relaxada por falta de formalidade essencial. Excludente de ilicitude dispensa prisão em flagrante. Se o agente atua amparado em excludente de ilicitude, não há crime. Ao delegado de polícia cabe averiguar a prática do crime, ratificando a prisão em flagrante, caso positivo. Não havendo crime, não deverá a autoridade policial ratificar a prisão que lhe foi apresentada. A exclusão de ilicitude está no Código Penal, no artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade,
em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excludente de ilicitude dispensa prisão em flagrante. O artigo 310 do CPP diz: ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presente os requisitos constantes do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. CPP, artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 23 do Código Penal. Formalismo do inquérito policial. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Prazo para conclusão do inquérito policial. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Prazos do IP em leis especiais. Lei 11.343 de 2006. Lei de drogas. 30 dias se preso e 90 dias se solto. Prazos podem ser duplicados. Crimes de competência da Justiça Federal. 15 dias, prorrogáveis por mais 15 se preso. 30 dias, prorrogáveis se solto. Crimes contra a economia popular. 10 dias estando preso ou solto o indiciado. Inquérito policial militar. 20 dias se preso. 40 dias se solto. Prorrogável por mais 20 dias. Prazos para o IP indiciado preso. 10 dias para concluir o inquérito policial. Se o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva ou decretar temporária, 10 dias a partir da prisão. Se o indiciado já cumpriu 2 dias, o IP deve ser concluído em 8 dias. Se o acusado estiver solto e o juiz decretar preventiva, 10 dias para terminar o inquérito policial. Se o acusado estiver solto e o juiz decretar prisão temporária de 5 mais 5 dias, a temporária coincide com o prazo do inquérito policial. Se cumprir apenas 5 dias, o acusado volta a ficar solto e o inquérito policial deve ser terminado no prazo de 30 dias. Se a prisão temporária for de 30 mais 30 dias,
no caso dos crimes hediondos, tráfico, terrorismo e tortura, não se considera o prazo de 10 dias para o IP. O investigado, neste caso, cumpre a prisão temporária. Prazo para conclusão do IP, estando o indiciado preso. Trata-se de prazo material, pois está relacionado à liberdade da pessoa. Artigo 10 do Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Relatório da investigação. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Indicação de testemunhas no inquérito policial. No relatório feito pela autoridade, esta poderá indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Relatório da investigação é um procedimento administrativo. A falta de relatório constitui irregularidade, falta funcional, passível de correção disciplinar. Prorrogação do prazo no inquérito policial. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Peças do inquérito. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Dilação de prazo. Dilação é requerida pela autoridade policial ao juiz, com oitiva do MP. Instrumentos e objetos devem acompanhar o inquérito policial para que o juiz ou jurados possam ter acesso. O inquérito policial deve ir apenso à denúncia ou queixa. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. O inquérito policial é dispensável para o oferecimento da denúncia ou queixa apenas em situações excepcionais, caso em que o acusador tenha elementos substanciais, autoria, materialidade e circunstâncias para o oferecimento da peça acusatória. Artigo 13 do CPP. Incumbirá ainda à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias,
e representar acerca da prisão preventiva. A autoridade policial também pode requisitar prisão temporária. Lei 7.960 de 1989 dispõe sobre prisão temporária. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, deverá ouvir o Ministério Público. Da prisão preventiva no CPP, artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Artigo 282, parágrafo 4º do CPP. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. Trata-se do prazo de 5 anos. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 23
do Código Penal. Artigo 23 do Código Penal. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ministério Público e delegado de polícia. Requisitar dados e informações de vítimas e suspeitos. Artigo 13A do CPP. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Código Penal e no artigo 239 do ECA, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. A requisição será atendida no prazo de 24 horas e deve conter o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Código Penal. Artigo 148. Sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 149. Redução à condição análoga a de escravo. Reduzir alguém à condição análoga a de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 149-A. Tráfico de pessoas. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de escravidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Pena: reclusão
de 4 a 8 anos e multa. Artigo 158, parágrafo 3º. Extorsão. Trata-se do sequestro relâmpago. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Artigo 159. Extorsão mediante sequestro. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Artigo 239 do ECA. Promover ou auxiliar o envio para o exterior sem observância das formalidades legais. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Pena: reclusão de 4 a 6 anos e multa. Artigo 13b do CPP. Se necessário, a preservação e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese de que trata o caput, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Se o juiz não se manifestar no prazo de 12 horas, a autoridade requisita. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados,
como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Requerimento de diligências. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. O IP é um procedimento administrativo que não envolve contraditório e ampla defesa. O indiciado ou a vítima não tem o direito de participarem da colheita de provas. Artigo 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. O artigo 15 é inconstitucional. Devolução do IP para novas diligências. Artigo 16 do CPP. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Trata-se de hipótese excepcional e indispensável ao oferecimento da denúncia. Arquivamento do IP. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Somente o Ministério Público, que é o titular da ação penal, pode requerer arquivamento de inquérito policial ao juiz. Artigo 28 do CPP. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia. Designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Inquérito arquivado. Delegado de polícia pode investigar. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Trancamento do IP por meio de habeas corpus. O trancamento do inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional. Somente pode ser buscado em casos de atipicidade da conduta, absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria e ocorrência de alguma causa extintiva de punibilidade. IP em ação privada. Aguardar a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. O inquérito policial é sigiloso. Artigo 20 do CPP. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Acesso aos autos na Lei 12.850 de 2013, na Lei de Organização Criminosa. Colaboração premiada. Artigo 7º, parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Ainda, tratando-se de organização criminosa, Lei 12.850, acesso aos autos. Na questão da ação controlada, artigo 8º, parágrafo 3º, até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Ainda na lei que trata sobre organização criminosa, Lei 12.850, acesso aos autos, artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Atestado de antecedente não pode mencionar IP. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. O artigo 21 do CPP trata da incomunicabilidade do indiciado. O artigo 21 é inconstitucional. Não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Precatória no inquérito policial. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Remessa do inquérito. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos
a infração penal e a pessoa do indiciado. Carta precatória policial entre autoridades policiais. A carta precatória é usada pelas delegacias para que possam se comunicar durante a investigação de um inquérito. Precatória no CPP, do exame do corpo de delito e das perícias em geral. Precatória no CPP, artigo 174. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. 177 do CPP. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Testemunhas, artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para este fim carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. Acareação, artigo 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações diverjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se a precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Prisão, artigo 289 do CPP. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Citações, artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Segurança Pública na Constituição Federal. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se à apuração das infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.